Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Isso que eu estou mexendo aqui, ó, é uma segurança para vocês, porque como eu não enxergo, não poderei ver o relógio, então o celular vai dizer para mim as horas, tá bom? Bem, eu sou gratíssimo a Deus a oportunidade de estar aqui, o privilégio de lhes falar. Eu vou contar com o auxílio do pastor para convidá-los a uma leitura bíblica no livro de Êxodo, capítulo 31, versos de 1 a 5. Êxodo, segundo livro, e capítulo 31, verso de 1 a 5. O Senhor disse mais a Moisés: Eis que chamei pelo nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para todo tipo de trabalho artesanal. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado. Diante da Tua palavra estamos e na Tua presença rogamos que o Senhor nos fale ao coração e aquilo que o Senhor nos falar nos ajuda a viver. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, foi-me dado o tema Restaurando o Altar de Adoração. E eu começo com esse relato bíblico. Vejam só, aquele que criou o universo pelo poder da sua palavra, aquele que chamou à existência, agora deseja ter uma tenda que ela seja construída. Ele bem poderia fazer isso absolutamente sozinho. Agora ele não chamaria à existência, já havia material bastante disponível. Mas não, ele vai escolher alguém. Ele indica essa pessoa, ele dá o nome, Bezalel, filho de Uri, de Ur e da tribo de Judá. Designa claramente, e não só isso. Deus também vai relatar como se fosse um breve currículo, mas o mais necessário. Ele fala que encheu esse homem de habilidade para toda obra de artesanato. Ora, toda obra é muita coisa, né? E de fato as pessoas da época, ao verem que Deus escolheu Bezalel, iriam atestar que realmente ele era extraordinário naquilo que fazia. De fato que se você se aproximasse de Bezalel e falasse, é verdade que você está capacitado para a realização de todo tipo de artesanato, e ele dissesse sim, com isso ele não estaria sendo altivo, arrogante, soberbo, ele estaria apenas sendo verdadeiro. Humildade, como disse certa vez C.S. Lewis, não é pensar de si mesmo menos, é pensar em si mesmo menos. Às vezes, no esforço por sermos humildes, nós acabamos dando uma informação que não é verdadeira. Exemplo, se alguém falasse para Bezalel, é verdade que você é capacitado em toda obra de artesanato? Ele fala, não, ainda estou aprendendo. Com isso ele faria Deus mentiroso. Ou seja, reconhecer a verdade quanto ao que Deus nos deu a graça de ser e de ter, não é algo que nos levaria a uma atitude que desagrada a Deus. Agora, o reconhecimento de quem recebemos é o mais importante. Por isso Lutero certa vez disse o seguinte, eu não sou tudo que devo ser, eu não sou ainda tudo que desejo ser, eu não sou tudo que ainda serei quando estiver no céu, mas certamente eu não sou o que eu costumava ser. Pela graça de Deus, sou o que sou. Eu sempre tive dificuldade ao receber elogios, e quando eu vi essa citação de Lutero, ela me ajudou muito. De modo que quando alguém dissesse algo que correspondesse à verdade, eu poderia dizer, sim, pela graça de Deus. Assim, a gente reconhece existir em Bezalel temor de Deus. Poderia haver naquela época, entre os povos ali próximos, pessoa que tivesse a mesma capacidade de Bezalel ou até mais. E eles poderiam trabalhar no mesmo lugar, numa mesma feira, vender suas peças para as mesmas pessoas, mas haveria algo que os distinguiria.
Bem, Bezalel reconhecia que de Deus recebeu a vida e tudo o que ele tinha recebido, como talento, como dons, como habilidades e capacidades. O texto diz, Deus falando, eu o enchi de tudo isso. Já outro que não temesse a Deus, talvez nem conhecesse o Deus de Israel, não reconhecesse quem lhe deu a vida e nem estivesse preocupado com isso, apenas em estar vivo. E não reconheceria também como provindo de Deus todo o talento que possuía. Talvez ele cantasse como um músico brasileiro chamado Ivan Lins, que em uma de suas músicas falava, tudo que eu quis, eu fui buscar. Nada cai do céu, nem cairá. Bem, Bezalel sabia que tem coisas que caem do céu, como o maná, fruto do amor de Deus. Ora, eles poderiam trabalhar juntos, a motivação de ambos seria diferente. Bezalel, conforme 1 Coríntios 10, 31, diria o seguinte, que tudo que ele faz é para a glória de Deus, porque o texto diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E embora ele trabalhasse para homens, ele fazia para Deus, como diz Colossenses 3, 23. Fazei tudo de coração, como para o Senhor e não como para homens. Esse tipo de atitude de Bezalel certamente levaria-o a sofrer resistência e também ataques. Ele teria que lidar com isso. Afinal de contas, ele está num mundo onde as pessoas se deixam levar pela inclinação de seus corações pecadores, onde são tentadas pelo inimigo, mas não costumam reconhecer como tentação, sequer reconhecem o inimigo, e vivem conforme os conceitos do mundo, que na sua maioria não estão de acordo com os valores e princípios da palavra de Deus. Mas ele deveria estar ali. Por quê? Jesus, na sua oração, em João 17, verso 15, ele diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A propósito em estarmos aqui, ser sal da terra, ser luz do mundo. Inclusive, será vendo as nossas boas obras que as pessoas glorificarão ao nosso Pai que está nos céus. Por isso também Bezalel iria reconhecer a necessidade de, tendo em vista que em tudo lhe deu, e não lhe deu só habilidade, porque o texto diz, eu enchi do Espírito Santo, ele sabe que foi graças ao Espírito Santo que ele tinha esse temor de Deus, que ele tinha essa compreensão de quem Deus é, e que por isso também ele tinha sido habilitado para a obra do tabernáculo. Qualquer outro, ainda que com habilidade maior, mas que não temesse a Deus, não seria qualificado para isso. Por quê? Porque existem obras que têm o objetivo de revelar quem Deus é, e de viabilizar a adoração do povo que o reconhece como é. E é por isso que Bezalel pode estar no trabalho da tenda do encontro. Este homem não. Quem é mais livre, hein? Muitas vezes acha-se que aquele que serve a Deus é uma pessoa bitolada. Não, nós somos livres para realizar toda a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para nós. Tudo mais, não é que nós não tenhamos liberdade, é que nós não queremos. Esse é o cenário ideal, considerando que o nosso querido Bezalel certamente entende que ele não deve se preocupar com responder o chamado do Espírito que o alcançou e o fez reconhecer o Deus de Israel, o chamado para uma vida na presença de Deus, no cultivo das disciplinas espirituais, o apego à palavra, a intimidade em oração, a comunhão com o povo de Deus, a vida de santidade, a prática das boas obras e a proclamação dessa verdade. Ele sabe que ele precisa de tudo isso, não só para que ele possa, no serviço do Senhor, na construção da tenda, do tabernáculo, ele vencer as dificuldades que existem também, seja de resistência ou de ataque, como também quando ele estivesse lá na feira, quando ele estivesse no seu trabalho comum, porque o trabalho do tabernáculo ia terminar. Ele continuaria como todos os israelitas, indo à tenda do encontro oferecer seus sacrifícios. Mas agora ele continuava consciente e vigilante acerca da importância de ter dito um dia sim ao convite do Espírito e continuar dizendo sim. O que implica em dizer não para o pecado e continuar dizendo não.
Esse é o ideal de cada um de nós, seja você da área da música na igreja ou qualquer outra área. No entanto, existe um perigo para todos. Qual? É aquele momento em que você começa a olhar para os seus talentos e capacidades que geram resultado e começar a considerar difícil ou pesado as coisas de Deus, as disciplinas espirituais. Você vai se enfraquecendo, vai drenando suas energias espirituais, e aí as inclinações do coração pecador vão vencendo a do espírito, e aí as tentações parecem algo que não seja tão ameaçador. É quando você pensa assim, eu quero adorar a Deus, mas não precisa tanto, né? Não precisa ser tão radical nisso. E quantos conceitos do mundo parecem não te chocar tanto? Parece que eles têm até alguma coisa parecida com o que você vê na própria palavra. Nesse momento você está vulnerável. Como lidar então com as ameaças? Como vencer as resistências? Nesse ponto de perigo, nós podemos pensar também naquela pessoa que, em assim agindo, comece a olhar para a realidade do mundo afetado por tudo que eu falei e considerar que se lá fora, no trabalho dela, ela tem reconhecimento, ela também precisa aqui no serviço ao Senhor. Se lá ela tem benefícios, ela também precisa aqui. Se lá ela inclusive recebe algum tipo de recompensa, que receba. Ela quer respeito e ela quer tanta coisa. E ao não encontrar, e ao se frustrar com resistências e ataques, ela vai tendendo a se afastar. E quanto mais isso acontece, mais risco há de o caminho de volta se tornar difícil, embora plenamente possível pela graça de Deus. Como prevenir? Ora, nós como igrejas devemos ter muito cuidado. Se somos família de Deus, imagem que nós temos da igreja, nós temos que nos lembrar que família é família. Eu posso ter um irmão que você fala assim, você é irmão dele? Poxa vida, hein? Pessoa maravilhosa. Ou então, você possa dizer, como essa semana eu fiz contato por telefone com um irmão em Cristo que está no presídio, e você diz, não acredito que ele é seu irmão. É, meu irmão. Ora, nós não deixamos de ser família porque um irmão é melhor que o outro, porque um, pela graça de Deus, tem ido melhor do que o outro. Nós somos família. E ao percebermos no trabalho do Senhor aqui na igreja, seja na música ou em outro qualquer, que um irmão está demonstrando claramente que a sua vida com Deus não está indo bem, ele está triste, ele está insensível, ele está amargurado, ora, é hora da gente agir, independente do que ele esteja fazendo, que seja produtível e o resultado maravilhoso. Ele pode continuar tocando maravilhosamente, regendo o coro maravilhosamente, cantando maravilhosamente, cuidando do som de forma notável e fazendo a projeção à perfeição. A questão nossa não é o resultado, a questão é ele. Não é o que ele faz, é o que ele é. E por isso, como igreja, jamais também deixemos de considerar que se alguém começa a dar sinais, até nos resultados do que faz, pode ser que ele esteja chamando nossa atenção para uma realidade interior, mais do que uma perda de performance. Eu tenho 40 anos que estou servindo a Deus e convivendo na igreja e já vi muito isso. Aquela pessoa que tocava, que ficava no som, que cuidava da projeção, começou a faltar, começou a falhar, e a nossa tendência de alguma forma levados pela realidade do mundo em que vivemos, é o quê? Substituir a pessoa, porque o que ela faz não atende mais o que precisamos. E aí vem outro. E cadê aquela pessoa? Sumiu. Muito tempo não a vemos por aqui. Portanto, que seja a nossa preocupação, uns com os outros, a de nos observarmos, a ponto de nos admoestarmos e nos exortarmos, e assim nos animarmos, e motivarmos ao amor e às boas obras, amém? Mas para isso a gente tem que estar junto, porque senão a gente não vai perceber, ok? E com relação a você que serve ao Senhor, seja na música ou em outra área, em nome de Jesus, não se deixe levar pelo resultado. Nós reconhecemos os dons que você tem e você também. Você sabe do que é capaz de fazer, mas estamos muito mais preocupados com o altar da adoração, do seu coração, porque o altar físico não mais existe, mas sim, o coração transformado para os tempos do Novo Testamento é esse lugar de adoração. E a oferta é você, conforme nos diz Romanos 12:1. Oferta agradável, oferecida em sacrifício vivo ao Senhor.
E por isso mesmo, muito mais do que o que você faz, é como você faz. É a lembrança de que o que você faz é porque Deus te deu vida e concedeu talentos. E Ele quer que você faça para a glória dEle, para o seu próprio bem. Ele de nada precisa, mas tem prazer em receber a oferta que você oferece de gratidão. Por isso, querido, em nome de Jesus, tome cuidado. Se você perceber que está, de alguma forma, caminhando para uma condição de afastamento dessa comunhão, e você não está conseguindo resolver isso, peça ajuda, recorra à sua liderança, à liderança da igreja, aos seus irmãos, porque assim nós vamos nos ajudar uns aos outros. Procure na Bíblia quantas vezes aparece o uns aos outros. Não é por acaso. É porque nós não temos a condição de caminhar sozinhos e nem precisamos. Nós passamos de uma família, a família de Deus. Amém? Agora, se esse é um cuidado preventivo, nós podemos também caminhar na direção de fazer algo que possa promover a restauração. Porque uma vez que se identifique, seja no meu irmão ou em mim, e melhor que seja em mim do que antes no meu irmão, que o altar do meu coração, do adorador, porque só adora a Deus aquele que foi alcançado pelo seu Espírito, que teve seu coração transformado e sua mente, se ele percebe que algo não vai bem, porque está faltando comunhão com Deus e a igreja, porque está faltando prazer e alegria em servir, porque o que ele faz se tornou algo automático de quem sai de casa, faz o que é para fazer e faz bem feito e volta. Ora, se esses sinais estão se identificando, é hora de reconhecer uma realidade. Ontem eu vi um pastor que viaja pelo Brasil e muitas igrejas dizer o seguinte: as pessoas me perguntam, como está a igreja no Brasil? Como está a igreja local que o senhor pastoreia? Ele disse, ela vai muito bem, ela está mais ou menos, ela está muito mal. As três coisas ele disse que se evidenciam na maioria das igrejas locais. Um grupo que está muito bem, graças a Deus. Um grupo que precisa se despertar para a realidade que não está tão bem. E um grupo que não está bem. E por isso mesmo, se alguém me disser que teve feridas, as quais quem trouxe para ele foram pessoas que dizem e efetivamente servem a Deus, eu não vou estranhar. Porque mesmo aquelas que estão indo muito bem, continuam sendo pecadoras, as mais ou menos também. Essa é a dura realidade. Por isso, se é verdade que feridas pode haver, que situações que nos motivem a afastar possam surgir, também é verdade que nessa família de irmãos que são todos pecadores, eu me lembro que certa vez eu estava dirigindo um cântico, era um grupo pequeno, e eu disse, agora os homens, eles cantaram, agora as mulheres, elas cantaram, agora os pecadores. Eles ficaram um tempo em silêncio. Eles tiveram uma certa dificuldade, como assim, pecadores? Acho que eles olharam um para o outro para ver se o outro cantava, sabe? Então, nós temos alguma dificuldade em reconhecer essa dura realidade. E os pecadores, eles não nos frustram na expectativa que temos dele. Eles vão pecar. Se ele te prometer não pecar, não acredite. Mas se prepare para perdoar, vai ser necessário. Ainda que ele não confesse e nem reconheça. Por isso mesmo, a gente vai se lembrar do pai dessa família, do cabeça da igreja. Este, sim, é pai de amor e graça. Ele está pronto, e jamais nos decepcionou, a nos restaurar. E para falar dessa restauração, eu vou lembrar do meu querido Pedro, tenho um carinho enorme por ele. E brevemente traçar aqui um caminho de restauração que Cristo escreveu na vida dele. Bem, no capítulo 5 de Lucas, a pesca maravilhosa, Jesus se encontra com Pedro pela segunda vez. Jesus, o filho do carpinteiro, Pedro, o pescador profissional. Está muito claro ali os talentos e habilidades de cada um. No entanto, Jesus fala, olha, vamos lá? Levem o barco para um lugar mais profundo, vamos pescar. Senhor, passamos a noite e não pegamos nada, disse Pedro, pensando assim, o que ele sabe dessa história? Mas sobre a sua palavra lançaremos as redes. Pedro faz, e nós sabemos o resultado. Volta Pedro,
Um barco ainda foi para ajudá-los, os barcos quase afundando. E Pedro chega e tem uma atitude que surpreende, né? Ele se prostra e diz: afaste-se de mim, porque sou pecador. A gente fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Pedro reconheceu, como disse o texto, eles estavam admirados com Jesus, que a questão ali não era natural. Não foi um palpite do filho do carpinteiro em que ele deu sorte. Não era um conhecimento que ele teve em algum lugar. E Pedro, tendo o conhecimento que tinha, sabia que aquilo não fazia sentido. Havia algo de sobrenatural. Quem tinha falado com ele e estava diante dele não era o filho do carpinteiro apenas, era o filho do homem, era o filho de Deus. E ele sabia quem é o Deus de Israel, que é santo. E ele sabia quem ele era. Estar diante de Deus nos revela quem somos. E Pedro, então, reconhecendo sua condição de pecador e sabendo que a luz dissipa as trevas, disse: eu não posso ficar com ele, eu não tenho condições de estar com ele. Mas Jesus vai falar com Pedro: não tenha medo. Jesus sabia como resolver a questão de Pedro. Ele iria morrer por ele. Ele iria derramar seu sangue para que Pedro, em vez de apenas um mero pecador perdido, se tornasse num homem santo, justificado e redimido, de modo que pudesse se erguer de pescador de peixes e ser chamado: Pedro, te farei um pescador de homens. Bem, Pedro larga tudo e caminha com Jesus, não para usar conhecimento de pecador, o mar ficou para trás. E a caminhada acontece. E a gente se lembra de Pedro com o seu estilo, né? Qualquer coisa que houvesse, alguém tivesse que falar no colégio apostólico, ele se levantava, não é? Olha, todos foram embora, e vocês? Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Tanto é que acontece aquele episódio tão conhecido, do qual lembramos: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus o ajudou. Pedro, para que você não pense que você chegou a essa conclusão sozinho, não foi carne nem sangue que te revelou. Mas Pedro se deixou levar por aquele momento e, tão seguro, vem com outro alerta a Cristo. O admoesta: isso jamais acontecerá contigo. E Jesus mais uma vez o ajuda: Pedro, se você acha que foi sozinho que você disse isso, teve interferência. Para trás de mim, Satanás. Pedro, então, vai passar pelo momento da negação. Confiando nas habilidades que tinha e que eram reconhecidas, ele foi. Mas o embate para o qual foi não seria vencido com habilidades humanas. Ele precisava do poder de Deus sobre si, do qual ele tinha aberto mão. Pedro, então, vai se reencontrar com Jesus depois. Jesus ressuscita e, reparem, Jesus aparece aos discípulos escondidos e com medo e diz: paz seja convosco. Vocês já observaram que nesse encontro Pedro estava, mas não fala nada? Cadê o Pedro? Mas é duro, gente, a gente conversar com quem nós traímos, né? Sabe quando você não foi bem com alguém e a pessoa, você vai encontrá-la, aquela ideia de eu quero sumir, como é que eu faço para desviar, o que eu vou falar? Pedro fez silêncio. Mais tarde, João, no capítulo 21 do seu evangelho, vai dizer o seguinte: Pedro chama seus colegas, né? Está lá um grupo bom, viu? Os filhos de Zebedeu, está lá Natanael, Tomé, mais 2. Ele fala: vou pescar. Na realidade, ali não diz que ele chamou, ele apenas disse a eles. Eles falaram: vamos também. Gente, falar vou pescar, para todo mundo pode parecer lazer. Para Pedro, era voltar de onde ele partiu. Era voltar ao que ele era, um pescador de peixes. E o que acontece? Beira-mar, noite inteira pescando, nada. E lá está um homem. E repete-se a cena. Joga a rede. E a rede se enche. Pedro reconhece que é Jesus. João falou, é o mestre. Ele sai nadando, ele vai pelo coração, só para variar. E quando ele chega lá, o que dizer? O que falar para quem você traiu? Deixe com Jesus. Ele tem a iniciativa. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o que começa e termina a boa obra em você. Ele está ali para curar Pedro, para dizer: Pedro, você não me surpreendeu. Eu te avisei. Mas entenda que eu não abro mão de você. Eu morri por você. Você negou quantas vezes? Jesus podia dizer 3. Então tá bem. Você me ama, você me ama, você me ama. Na última, Pedro vai dizer: tu sabes todas as coisas. Sabes que eu te amo e com que amor eu te amo. Pois sim, Pedro, apacenta meus cordeiros, minhas ovelhas.
eu tenho algo para você especial. Mas, Pedro, você quando era jovem, te cingia a ti mesmo e ia para onde queria. Haverá um tempo em que você vai estender as suas mãos e alguém vai te cingir e vai te levar para onde você não deseja. E assim Jesus falava sobre o tipo de morte com a qual Pedro o iria glorificar. Ele foi crucificado e de cabeça para baixo, como desejou, para não ser a semelhança de Cristo. Bem, se lá na negação ele negou para fugir da ameaça de morte, agora Pedro aceita placidamente. Eu sei como vou morrer e sei que vai ser para a tua glória. E eu não só vou morrer para a tua glória, como eu também vou viver. Jesus não mudou. Nossos irmãos às vezes não nos correspondem naquilo que esperamos de Cristo neles. Alguns sim, é Cristo neles e não eles. Mas de fato o Cristo sempre estará com a mão estendida e aguardando o seu retorno. Sempre perguntando se você o ama e reconhecendo que o amor dele é perfeito e o seu pode ser aperfeiçoado. E é ele que vai promover essa obra. Ele que te chamou para ser pescador de homens. Seja qual seu talento for, seja o que você faça, Deus não abre mão de você. E se nós, como igreja, como teus irmãos, falhamos, tem misericórdia de nós e nos perdoe. E nos ajude para que a gente não faça mais isso, não cometa mais esse erro. Que o nosso relacionamento seja de comunhão e amor, a ponto de que não importa o que você faça, mas prevaleça aquilo que você é. Quero cantar a canção de Pedro para concluir e nos lembrar da importância de confiarmos no Senhor e não no que Ele nos deu. De andarmos juntos e uns aos outros, nos admoestarmos, exortarmos e, acima de tudo, fazermos isso por amor. Amém? Pensar ser forte foi o erro meu. Apoiar-me em minhas próprias forças desejei eu. Embasado em elogios, aplausos, qualidades, ilusão de quem é adulto, mas ainda não cresceu. Se eu me visse como pó que sou, fácil seria. O mestre juntaria sua saliva e o milagre então de milhares que eu veriam através de mim se realizaria. Mas penso ser rocha é o fim, sou tropeço. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro, apenas pó. Pedro também pensava assim. Pedro, Petrus, pedra, por engano. Pedro, apenas pó. Mas Deus que é tudo, maior que todos, que no deserto a rocha firme fez fender, assim fará com esta falsa rocha, vida minha, para que rios de água viva dela possam correr. E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. O caminho da restauração do altar de adoração no nosso coração é o mesmo caminho que nos fez adoradores, é Cristo.
E a voz do mestre quebra o som das ondas. Pedro, tu me amas, sim, te amo, tu sabes muito bem. Apacenta o povo meu, apacenta, povo meu, povo meu. O Senhor nos abençoe, amém? Só um pouquinho, querida. Walter, nós queremos agradecer, meu amado. Sempre quando eu te escuto, seja pregando, falando, cantando, a gente é muito edificado, porque a gente vê o brilho do Espírito na sua vida, a graça do nosso Deus. E eu queria que a igreja ficasse de pé, porque a gente tem que trazer honra a quem tem honra. E eu acho que a melhor forma de nós abençoarmos um irmão é orando por ele. Eu queria que você estendesse sua mão. Nós queremos abençoar este casal precioso, a vida do teu filho, da tua filha, que nos inspira a reconhecermos que somos pó e carecemos diuturnamente da tua graça. E nós podemos exultar no Espírito, porque o Senhor nos alcançou, como Ele disse, é o Senhor que toma a iniciativa de ter enviado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para nos redimir dos nossos pecados, a ponto da tua palavra dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Que o Walter continue sendo, Pai, este esteio. Que o Walter continue sendo, Pai, a robustez em Ti, de permanecer ligado à videira verdadeira, porque quem permanece prevalece. E que de uma maneira extraordinária ele saia daqui hoje, juntamente com sua esposa, Senhor, com o coração jubiloso por fazer a obra de Deus, por deixar ser usado com os dons e talentos, como ele leu. O Senhor encheu do Espírito homens para construir um tabernáculo, e o Senhor enche homens e mulheres do teu Espírito para trazer uma restauração do teu altar. E nós pedimos a tua bênção, a tua provisão, a tua graça, de uma maneira poderosa e gloriosa em Cristo Jesus. E a igreja diz glória a Deus.